Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, vocês acompanham aqui. E tem muita novidade, galera, tem muita coisa pra nós falarmos. Eu digo, bora pro vídeo, bora galera, mas antes, isso é muito rápido. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nem o vídeo. E vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá uma moral, ajuda demais. Gente, tem bastante coisa acontecendo, tem muita coisa pra ser falado, muita coisa finalmente interessante também no São Paulo, né? Vamos abordar tudo aqui nesse vídeo. Dá pra gente começar a falar da situação do Mike, lateral direito do São Paulo, né? Que já tem sondagens de outros clubes, o que já era esperado pela qualidade do Mike. Uma coisa que não dá é esse cara ser vendido a preço de banana, né? Como essa diretoria geralmente faz, essa diretoria patética, horrorosa, que destrói o São Paulo todos os dias, não dá. O Mike, ele é um jogador, inclusive tem informação de lateral que o São Paulo tá negociando, já vou trazer aqui pra vocês também, só que... Pra que pensar em lateral desse jeito, né? Nós temos o Mike, não entendi até agora por que o São Paulo liberou o Mailton, porque o lateral que está sendo negociado com o São Paulo, Lucas Ramon do Mirassol, é a mesma coisa, parece ter um perfil parecido com o do Mailton, né? É uma aposta, independente do momento. O Mailton veio da Chapecoense e Lucas Ramon veio do Mirassol, é uma aposta. Então por que o São Paulo, neste momento, não dá uma moral pro Mike e tenta negociar jogadores de outras posições? Galera, eu tô falando isso aqui todos os dias. A diretoria é ridícula na questão das posições que o São Paulo vai contratar. A diretoria sempre prioriza volantes, laterais, zagueiros. Eu vejo o São Paulo perdendo muito tempo nessas posições, sendo que deveria trazer meias atacantes, centroavantes, atacantes no geral, né? Então é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo em relação a isso. Então o São Paulo, pelo perfil, acabou de dispensar o Mailton, que eu não entendi. O cara nem vestiu a camisa do São Paulo, poderia ser um jogador interessante. Tudo bem, poderia dar tudo errado. Pelo Mailton ele não tem, né? Ele não tem aqui uma história, uma carreira pra eu chegar e defender. Mas ele poderia dar certo, não achava ele tão ruim não. Porque a gente sabe, Tidico, mas o cara veio da Chape, ele tava bem lá, não jogou nada no São Paulo. Nós não temos uma diretoria, uma gestão pra avaliar isso. Esse é o problema. Se nós confiássemos na gestão, na diretoria e eles dispensam o Mailton, a gente ia falar, pô, beleza, né? Dispensaram o Mailton é porque esse cara não devia corresponder nada no treino, no jogo, né? Se tem uma diretoria visionária, capaz, competente, você fala, pô, se dispensou, se não interessou mais, é porque sabem o que estão fazendo. Mas no caso do São Paulo não é isso que acontece. A diretoria é escrota, é a pior de todas. Era o Belmonte, o diretor de futebol, até ontem. Então não dá. Então eu não entendi até agora a dispensa do Mailton. O que pra mim poderia ficar é o Mike. O Mike já poderia ser o titular do São Paulo. Põe esse garoto pra jogar. Ele tem muita qualidade, ele tem muita personalidade. Ele chega e ele não se intimida nos jogos, por mais jovem, né? Por mais novo que ele seja, ele nem é tão novo, né? Ele não é aquele menino de 18, acho que ele tem 21, 22, se eu não me engano. Ele não é mais tão novo, mas ele é novinho, mas ele já tem personalidade. Ele entra nos jogos e ele não se intimida. Então é o momento do Mike. Você bateu cabeça com o Mailton, tá pra vir o Lucas Ramon? Você bateu cabeça com esses caras? Põe o Mike. Aí você tem esse inútil do Cédric Soares, que eu sempre tentei defender. Esse cara hoje ele é indefensável. Mas assim, vamos pensar num ambiente em que você não vai gastar nada. Você não pode gastar nada com o lateral. Põe o Mike pra jogar e põe esse inútil desse Cédric Soares pra entrar um jogo aqui a colar. Vai ter jogo que o Mike não vai jogar. Você jogou uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana. Foi pra é isso, né? Foi pra Bahia, pro Ceará, foi pra Bahia no final de semana, tira o Mike um jogo. Tá muito desgastante, tá muito ruim, tira o Mike. Aí você põe esse Cédric pra um jogo de tabela. Mas o jogador principal precisa ser o Mike. Principalmente, não fala que tá sem dinheiro, né? Que não consegue contratar ninguém, porque pra contratar Gaston Ávila, eles abrem mão de 24, 25 milhões de reais, né? Pra trazer mais um zagueiro.
Então, pra que trazer mais lateral se este é o momento do Mike? Enfim, o Mike recebe sondagens, o São Paulo se coloca à disposição para negociar o Mike agora, desde que a proposta seja boa. Eles falam, se for uma proposta boa, porque o Mike ele quer continuar no São Paulo. E o Mike, em verdade, seja dito, ele joga com o Crespo. Então o São Paulo fala assim, o Mike tá muito feliz, o Mike ele quer continuar no São Paulo, e é verdade. Mike quer continuar no São Paulo, o São Paulo gosta do Mike, o Crespo gosta do Mike, mas se a proposta for boa, o São Paulo aceita negociar o Mike. Só que assim, de novo, né? De novo a gente cai numa baita, numa mentira, numa baita, numa ladainha que essa diretoria fala. O que é a proposta boa pra vocês? Hein, ô Gentalha? 20 milhões de reais? 18 milhões de reais? 30 milhões de reais por um jogador da base? Né? O que é uma proposta boa? Porque eles vendem jogador por qualquer valor e falam, não, vendemos muito bem. A gente sabe que eles não têm o mínimo, um pingo de vergonha na cara e chegam com a maior cara de pau, cara lavada, pra falar que venderam bem o Henrique Carmo, Lucas Ferreira, William Gomes, tudo atacante, Matheus Alves. Então é patético. Então o Mike pode sair do São Paulo caso receba uma proposta boa. O que é uma proposta boa pro Casares, né? O que é uma proposta boa pra esse cara? Pra esse sujeito que destrói o São Paulo todos os dias? Não é isso. Pra mim, pelo cenário do clube, é óbvio, já tinha que colocar o Mike como titular. Já põe o Mike. Deixa esse Cedric horroroso, né? Não era nem pra ter perdido o Mailton. Deixa esse Cedric horroroso no banco pra jogar um jogo ou outro e trabalha com o Mike. Vê o que dá pra segurar com o Mike. Nós ficamos assim, várias posições que, é o que tem, e ficamos segurando vários jogadores. Enfim, vamos passar. Galera, Botafogo, uma coisa muito estranha. Gente, tudo pode acontecer, viu? Em relação a Savarino, Vitinho ainda. Muita coisa pode acontecer, pode mudar muito. Nesse momento a gente vê as coisas muito, muito frias, né? As coisas esfriarem de forma bem impressionante com o Botafogo. Porque o Botafogo queria o Ferrarese, Pablo Maia e o Rodriguinho. Aí iria rolar uma troca entre, né, envolvendo Savarino, Marlon Freitas e o... quem que era o outro? Vitinho, lateral direito. Isso é muito bom, né? Isso é diferente desses caras aí. Isso é muito bom, né? O Savarino pra mim também é muito bom. O Marlon Freitas, bom jogador, que foi pro Palmeiras. Mas e aí, o Ferrarese já não tava pra ir pro Botafogo? Como é que fica essa questão da troca? Pra mim ainda pode acontecer coisa entre São Paulo e Botafogo. Eu vou torcer demais pro Savarino. Gosto muito do Vitinho, mas eu acho que o São Paulo precisa mais de um meio atacante. Pra mim o Savarino joga muito bem, falando nível futebol brasileiro. E aí a gente vê o interesse do Corinthians pelo Savarino também. E eu trouxe pra vocês no vídeo anterior, né? Eu falei, Savarino eu vi, aonde eu vi valores que o Corinthians ofereceria pro Savarino de salário é algo em torno de 800 mil reais. Coisa que o São Paulo gasta com Tolói, Rigoni, Luiz Gustavo, o Wendel, lateral esquerdo. Então não daria pra pagar 800, 900 mil pro Savarino pra ganhar. Você chega e fala, Savarino, você vai vir por 900. É que agora ficou difícil, né? Porque eles são tão inúteis que agora a gente vê os jogadores bons, né? Do nível do Savarino, do nível do Vitinho. Quem que é o outro? Christian Medina, que pode ir pro Fluminense, um volante que o São Paulo estava interessado. A gente vê esses caras com várias propostas de vários clubes, e aí eles estão escolhendo, eles estão optando por clubes que estão na Libertadores. Parabéns, gestão! Parabéns, vocês são maravilhosos. Bom, vamos de boa notícia, né? Então, assim, só pra encerrar a questão do Botafogo, ainda tudo pode acontecer em relação a São Paulo e Botafogo. Ainda não tem nada definido. Se eu pudesse escolher, Vitinho joga muito lateral direito, né? A gente escuta tudo, escuta que ele tá sendo negociado, escuta que ele tá com um pé no São Paulo, escuta que é impossível ele vir pro São Paulo, escuta que ele é muito caro, mas tudo pode acontecer envolvendo ainda Vitinho e Savarino. Eu preferiria o Savarino pelo time que nós já temos. Eu acho que o São Paulo nesse momento precisa priorizar ataque. Nós precisamos de vitórias, não precisamos começar esse Paulista, o brasileiro vai começar mais cedo, vai tudo começar mais cedo esse ano, ainda bem, né? Precisamos de vitória, precisamos de bom futebol. O que resgata um clube é vitória. Olha o Flamengo que investiu, chegou. Eu não tô comparando esse São Paulo patético hoje com o Flamengo, né? Olha o nível de humilhação que a gente passa aqui. Mas lá eles investem em futebol
e acabaram de faturar 2 bilhões. Eles bateram de novo o recorde brasileiro. Então, diretoria inútil, safada, incompetente, para vocês que não sabem absolutamente nada, é investindo em futebol. Então, se tiver a chance de trazer um Savarino, da mesma forma que vocês trazem Rigoni, Dineno, Tolói, né? Querem trazer Gaston Ávila, queriam comprar o Juan Tressoldi, tragam jogadores para fazer futebol, porque só assim o São Paulo vai sair da lama. É fazendo futebol que se sai da lama. Um clube de futebol sai da lama investindo em jogadores. Vocês vão pagar a dívida? Vocês não vão pagar, né? Vocês vão falar que não tem dinheiro para pagar, então vocês não vão pagar a dívida. Então tragam jogadores bons pro São Paulo tentar ganhar algum título. É assim que faz. Bom, enfim, continuando falando do Flamengo, pelo menos uma boa notícia, né? Um acerto do São Paulo. São Paulo quer contratar o volante Alan, né? O Alan lá. Muito bom de bola, né? Esse é um cara que interessa, finalmente, né? Não estamos vendo o jogador do Mirassol, não estamos trazendo o jogador do Mirassol, da Chapecoense, sondando atacante do Remo, né? Então, o Alan é, pra mim, um acerto, um baita acerto do São Paulo. E o São Paulo quer, né? O São Paulo quer o Alan aí do Flamengo. Finalmente. E aí, o Flamengo aceita negociar o Alan, eu não sei se é Alan ou se é Alan. O Flamengo aceita. Esse cara já tem os empresários dele, o Flamengo tá tudo de boa pra negociar esse cara com o São Paulo agora. O São Paulo iria querer um empréstimo com obrigação, né, de compra. Não iria ser o passe todo do Alan. Tô falando Alan ficou feio agora, né? Alan, não sei. Não iria ser o passe todo, mas aí esse cara poderia vir pro São Paulo. Uma contratação dessa, por mais que seja volante, aí me anima, porque é um jogador de grande expressão. É um cara que pode fazer a diferença no São Paulo. Isso me anima bastante. Qual que é o empecilho disso aí? O empecilho é uma possível saída do Felipe Luiz do Flamengo. Felipe Luiz virou uma novela em relação à pedida salarial do Felipe Luiz no Flamengo, né? Pra quem não viu, o Felipe Luiz ainda não acertou a renovação dele com o Flamengo. Eu acho que ainda vai acertar, muito provavelmente vai acertar, mas caso o Felipe Luiz saia do Flamengo, pode chegar um outro treinador, um outro técnico que utilize o Alan, né? Se o Felipe Luiz continuar, aí meio que tem um sinal verde para avançar nas tratativas, nas negociações do Alan com o São Paulo. Aí o São Paulo entra firme na jogada porque ele não interessa, né? Não é que ele não interessa, acho que é muito duro falar isso, mas ele não faz parte dos planos do Felipe Luiz como foi nessa temporada. Aí o Flamengo fala: São Paulo, você quer? Vamos fazer negócio sim, porque o Felipe Luiz não vai usar o Alan. É mais ou menos nessa linha. E esse cara, aquilo que eu já falei, é um acerto. Pra mim, trazer um cara desse, pra mim, joga mais que o Marlon Freitas. Opinião, não tá jogando tanto, concordo, mas ele pra mim tem mais recursos que o Marlon Freitas. Marlon Freitas pra mim tem mais raça, mais ímpeto de jogo. Mas esse Alan aí eu gosto bastante, me anima demais e poderia ser um cara que poderia chegar no São Paulo e jogar muito, porque ele mudaria de ares, né? Ele tá desacreditado lá no Flamengo. O Flamengo tem um time muito forte. No São Paulo aqui poderia ser uma situação diferente, ele chega jogando, é uma coisa bacana, eu adoraria a contratação desse cara. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, né? Galera, novidades em relação ao Brenner. Outro jogador que eu adoraria no São Paulo, né, é o Brenner. Brenner, que é muito bom jogador, muito bom atacante, já negocia, né, com clubes do futebol brasileiro. Negocia, tem clubes interessados do futebol brasileiro, com certeza já está negociando, conversando fortemente com vários clubes. E o que a gente escuta, o que a gente vê é que a prioridade seria o São Paulo. Maravilhosa notícia, né? Excelente notícia em relação a isso. Brenner vir pro São Paulo. Didi, o que mais que tem? O Brenner priorizaria vir jogar no São Paulo pela história, pelo histórico, o que seria maravilhoso ter um atacante do nível do Brenner agora. Só que, o que eu vi, o que eu pude apurar, o que eu posso trazer pra vocês? Que tem uma grande chance, uma grande probabilidade do Brenner ir pro Vasco. Inaceitável, né, perder assim um jogador nosso, um jogador que quer vir, porque o Brenner ainda não teria, ele já deu sinal verde pro São Paulo também, mas não teria escutado proposta do São Paulo. Então seria inaceitável neste momento perder o Brenner pro Vasco, mas o que eu ouvi é que tem uma grande chance do Brenner ir pro Vasco. Coisa inaceitável, né, mas faz parte da diretoria do Casares, do Belmonte. Te digo, o Belmonte já saiu, não saiu. E se saiu, não dá pra ainda tá lá
né? E tudo que nós vimos do São Paulo perder os jogadores, um São Paulo inútil e incompetente por causa da gestão, foi por conta do Belmonte também. Belmonte e Júlio Casares, os principais. Fora toda, né, essa estrutura podre, né, que tomou conta, infelizmente, do São Paulo Futebol Clube. Então, dito isto, São Paulo tem grande chance de perder o Brenner pro Vasco ou para qualquer outro clube, porque nós não temos gestão, nós não temos diretoria. Eles estão preocupados em contratar zagueiros, em trazer outros jogadores. Brenner, Savarino, eles não vão fortemente para cima. É a gestão aí, né? É infelizmente essa gestão. E galera, Lucas Ramon do Mirassol, esse é um dos que está para fechar com o São Paulo lateral direito. E aí, é bom, é ruim? Não faço a mínima ideia. Lucas Ramon do Mirassol, pelo que eu pude apurar e trazer para vocês, já tem negociações avançadas. Eu não tenho boa impressão do Lucas Ramon, é até injusto eu falar isso, mas não tenho boas impressões por conta do Rai Ramos que trouxemos, né, recentemente, Mailton que foi embora de forma relâmpago. Para mim o Lucas Lucas Ramon não... o perfil de jogador não me parece ser tão diferente desses que deram errado no São Paulo. Então, caso ele venha, que tá muito próximo de vir, né? Caso ele venha, vamos torcer muito, mas é uma contratação que não me anima. Lucas Ramon, lateral direito do Mirassol. Vamos ver como é que vai ficar tudo. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.